Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Vasco que finalmente fez as pazes com a vitória, hein? Desde a primeira rodada não conseguia vencer e agora, com muito suor, num jogo que foi terrível de se assistir, o Vasco vence o Cuiabá por 1-0 com um gol de pênalti do Jair aos 33 do segundo tempo. Olha, foi complicado, mas o Vasco vence, né? Isso só pega pior pro Barbieri, né? Tipo, o cara acaba de sair, o time consegue vencer, né? E tendo um contraste em relação a algumas situações do Vasco, né? Tendo um segundo tempo melhor do que o primeiro, né? Então, assim, o auxiliar, que é o William Batista de Almeida, conseguiu fazer ajustes melhor do que o Barbieri, que em tese é um técnico de primeira divisão, né? Então, é complicado aí pro ex-técnico do Vasco e, assim, é um Vasco que, ao meu ver, tá tentando se recuperar, ainda tem um longo caminho pela frente, reforços a serem contratados, principalmente um técnico, né? Acho que isso seria muito importante. O Vasco não pode ficar nas mãos de um auxiliar, até porque não é uma atuação que mostra evolução das mãos do auxiliar. O Vasco vence muito também porque tem uma equipe do outro lado que tem pouco talento, né? Em termos de qualidade dos jogadores, esse time do Cuiabá está entre os piores, né? Se sustentou na primeira divisão, muito porque alguns técnicos conseguiram ali um trabalho organizadinho. O Jorginho já o fez, né? O Antônio Oliveira, que atualmente comanda o Cuiabá, saiu e voltou, tá fazendo um trabalho ali que organiza minimamente o time. E o Cuiabá tá aí, né? O primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas sempre nessa, né? Não é um time que vai brigar pela Sul-Americana e tá ali sempre entre a 17ª e a 12ª posição do campeonato o tempo todo, né? E aí fica aquela dúvida de onde termina, se é dentro ou fora da zona de rebaixamento. E hoje é um jogo que o Vasco, assim, teve que superar um primeiro tempo muito ruim. Para mim, um primeiro tempo que mostra toda a mediocridade que a equipe estava. Mediocridade é até uma palavra errada, né? Porque é na questão de mediano, né? E o Vasco está muito longe de ser mediano, tá bem ruim. E foi um primeiro tempo que oito finalizações para o Cuiabá contra 4 do Vasco e nenhum chute na direção do gol sequer. No segundo tempo, o Vasco aumentou muito seu volume de jogo, né? Foram 5 finalizações contra 6, né? Teve menos, mas foi mais perigoso e foi muito mais efetivo defensivamente, né? O Cuiabá não levou tanto perigo igual no primeiro tempo e nesse aspecto o Vasco saiu melhor no segundo, conseguiu um pênalti que o Jair converteu. E assim, é um time que vem fazendo apostas, assim, jogadores de base, né, tentando arrumar alguma solução desesperada para tentar se recuperar. E assim, algumas contratações até agora começam a perder um pouco de espaço. O Luca Orellano, que antes se tinha bastante tempo de jogo, hoje nem sequer foi utilizado, né? É uma situação curiosa, me parece um time que está meio perdido, mas isso aí também passa pela contratação de um técnico, é o que o time está precisando, né? Não pode ficar ali só com o William Batista, porque isso não é a situação que um time como o Vasco pode passar, ainda mais com todo o investimento que a SAF fez, né? Foram mais de 100 milhões de reais investidos no elenco, né? Não parece, mas foi esse o dinheiro que foi investido, né? E eles precisam recuperar aí de alguma maneira. Tem reforços a caminho, pelo visto, né? Deve ter a contratação aí do Salazar, que seria muito boa, mas aquela história, né? O time tem que acertar com o técnico, porque assim, errou com o Barbieri, tem tempo para se recuperar, apenas a 12ª rodada. Com essa vitória, o Vasco fica 3 pontos de sair da zona de rebaixamento, né? Óbvio que aí tem todo o contexto de saldo de gols, né? Número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate aqui no Brasil. Mas a questão é, o Vasco fica 3 pontos da zona, ao invés de estar 6. Isso já é uma coisa que dá um alívio aí para a torcida. Então vamos ver o que vai acontecer e quem que o Vasco vai selecionar como técnico. Tem toda essa semana para fazer a seleção. O jogo do Vasco, que se não me falha a memória, né, vai ser realizado no domingo às 4 da tarde contra o Botafogo, vai enfrentar o líder do campeonato. Então assim, eles precisam contratar um técnico até lá, porque o jogo de hoje é assim, como eu disse, o oponente ajudou o Vasco a conseguir dar a recuperada e conseguir essa vitória, mas do jeito que o Vasco vem jogando e de como jogou hoje, não vai ganhar de muitos times, não. Vai ganhar de muitos poucos. Então, precisa de alguém para treinar esse time, conseguir fazer esses ajustes, transformar esses jogadores numa equipe de verdade. E o Cuiabá é isso que a gente falou também, né? Um time que vai ter que aproveitar as oportunidades que aparecem, somar os pontos quando surgir oportunidade mesmo, porque é um time bem limitado em termos de elenco. E hoje era um jogo que dava para aproveitar, né? Visto que o Vasco vinha em crise, 6 derrotas seguidas, e o fato do Cuiabá perder para o Vasco nessa situação diz muito sobre o time, né? Deve lutar contra o rebaixamento. O Antônio Oliveira é um técnico que faz aqueles trabalhos assim, feijão com arroz mesmo, né? É um técnico estrangeiro que faz o trabalho de um brasileiro aqui, ao meu ver. Não tem nada de especial
especial nos trabalhos dele, sinceramente, nada que você consiga ver de muito diferente. É uma aposta de um cara que pode virar promissor. A gente sabe, né, quando o cara tá apostando, é melhor apostar aqui mesmo, né? Tipo assim, é mais barato, né? Então, sinceramente, o trabalho do Antônio Oliveira até agora nada demais, mas também não era também para você esperar grandes coisas, até porque, como eu disse, o elenco não é lá grandes coisas, né? O Cuiabá tem um dos elencos mais fracos do Campeonato Brasileiro e assim, né? A gente sabe que o Antônio Oliveira, assim, já teve no time antes, conseguiu evitar o rebaixamento e essa é a missão dele de novo. Não é brigar pro Sul-Americano ou Libertadores, porque não tem condição disso. O time não tem essa qualidade e nem ele tem essa qualidade de elevar tanto o teto de produção da equipe a esse ponto. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.